2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. E a igreja diz amém. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, que o teu Espírito nos leve a bom termo na ministração da tua palavra, e nós pedimos isso em nome de Jesus, no amparo do teu Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. É muito bom você olhar para a palavra de Deus, e ver nela algumas coisas que trazem grande paz ao nosso coração, que trazem alegria à nossa alma, que trazem regozijo e que consolidam a verdade de que vale a pena ser crente, vale a pena estar em Cristo. E quando o apóstolo Paulo diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, isso não é uma coisa que pertence só a ele, pertence à sua igreja, a você que está aqui nesta manhã, a todos nós que estamos aqui. Mas a grande palavrinha desta enorme verdade está na palavra também. Interessante, né? Porque ele diz, o Senhor me livrará também. Quando ele diz também da obra maligna, é que tem tantas outras coisas das quais o Senhor também nos livra. Há tantas outras coisas que o Senhor levanta a sua mão para nós permanecermos vivos, para nós permanecermos firmes, para nós não desistirmos, para nós estarmos juntos. Há uma série de coisas das quais Deus proporciona a nós, além de nos fazer vencedores contra toda obra maligna. Porque quando ele fala aqui toda obra maligna, é um ataque direto de Satanás. Não apenas os meios que ele usa, mas diretamente. Ele vai tentar sempre subjugar a nossa fé, esmorecer o nosso ânimo, porque nós sabemos já desde quando nos convertemos, que o ministério dele é matar, roubar e destruir. Ninguém ficou ignorante em relação a esta verdade, ninguém. Cristo não deixa a sua igreja ignorante às verdades fundamentais. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e nós estamos dentro desse contexto. O mundo já está nele. Agora ele precisa matar a igreja. Ele precisa roubar a fé da igreja, o ânimo da igreja, a esperança da igreja. Ele precisa destruir, esmigar a igreja. E para isso que ele trabalha, esta obra maligna, às vezes ele faz diretamente em você, tantas e quantas vezes em mim. Às vezes ele vem com toda a sua fúria, ele tentando nos matar. Eu disse para vocês, eu vou relembrar, que quando a minha data de ordem
de ordenação pastoral foi marcada. Ela foi marcada uns 7 meses antes de eu ser consagrado pastor. 6 meses antes, eu tive lutas diárias, diretas com o diabo. Diárias. Quando eu ia para a igreja numa reunião de oração, era como se ele fosse me possuir. Era um desespero na alma. Era uma coisa, sabe, irmãos, que eu não consigo expressar com palavras. Eu me lembro que uma vez foi tão forte essa ação maligna contra a minha vida, que eu não estava mais suportando, e do meu lado estava orando a irmã Ruth. Muitos conhecem aqui a irmã Ruth. Eu dei um toque na irmã Ruth assim, falei: irmã, por favor. Nós estávamos numa casa, eu fui na cozinha, eu falei: a senhora pode me ajudar em oração? Porque o diabo está lutando contra mim. E nós dois, a parte da reunião, ela começou a orar por mim. E até que aquela luta foi vencida em nome de Jesus. E da outra vez foi na minha casa, eu levantei minha mãe para pedir oração para ela. Porque, irmãos, quando o diabo se levanta contra nós, diretamente, sem usar nenhum meio, ele mesmo, só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus. Por enquanto, a grande maioria dos cristãos tem suas lutas e provas pelos meios que ele usa, mas ainda uma grande parte não esteve cara a cara com ele. E então, numa dessas lutas, Deus me deu uma estratégia. Da próxima vez que o diabo vier contra você, você vai pegar a palavra, você vai se levantar e começar a pregar, aonde você estiver. E até hoje, nas lutas que eu tenho cara a cara com o diabo, eu me lembro desse conselho do Senhor. Eu abro a palavra, ou no livro de Salmos, ou no Novo Testamento, e eu começo a ler em voz alta e pregar. Aí sabe o que acontece? Ele que veio me perseguir, começa a ser perseguido. Porque ele não suporta a palavra, irmãos. Aí de repente eu me vejo eu correndo contra ele, eu indo atrás dele. Nunca ordenando nada, só pregando. Nunca falando: sai daqui, vai embora daqui. Pregando. Aí ele vai para a sala, eu vou para a sala. E a Rosana, graças a Deus. E o Léo lá. Aí ele vai para o quarto do Léo, eu vou atrás dele. E ele vai para a cozinha, eu vou atrás dele. Tem vezes que eu saí no quintal, mas pelo poder da palavra ele foi embora. Se um dia desses você tiver uma luta cara a cara com o diabo, abre a palavra e pregue contra ele. Ele não suporta o poder da palavra. Às vezes as nossas próprias orações são enganosas. As nossas próprias orações não estão firmadas numa vida com Deus. Mas na palavra não há engano. Porque a palavra do Senhor é como espada alguma de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Esta palavra tem poder para esmiuçar a penha, a pedra,
as correntes, os grilhões. E não há nada neste mundo que possa com o poder da palavra do Senhor. Ora, você poderia começar a combater a sua enfermidade através da palavra, quem sabe? Hora que a tua pressão subir, hora que a dor chegar, hora que o desânimo e o desespero chegar, abre a palavra e pregue. Abre a palavra e pregue. Deixe alguns textos marcados, como a crucificação do Senhor, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, e pregue contra ela. Cristo não levou as nossas enfermidades sobre a cruz e pregou elas na cruz. Então pregue. Mas obras malignas que vêm sobre nós, teremos o amparo do Senhor. E Ele nos levará a salvo, aleluia, para o seu reino celestial. Agora eu quero que vocês entendam por que existe esta palavrinha no meio do pensamento de Paulo. Também. Versículo 6 do mesmo capítulo 4. Ou melhor, versículo 4. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Ora, o que você acha de se levantar e insistir em pregar a palavra em tempo e fora de tempo? E pregar para uma geração que está inclinada com os seus ouvidos para as fábulas, inclinada com os seus ouvidos para os falsos ensinos, inclinada com os seus ouvidos para o evangelho corrompido do século 21. O que vocês acham que vai acontecer com essa pessoa que procura ministrar a verdade? Ela será alvo de intensas repreensões. Mas a palavra do Senhor diz, não importa se eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, ou não importa que eles vão se entregar às fábulas, não importa que eles sintam coceira nos ouvidos, porque a verdade dá coceira no ouvido, não quero ouvir. A verdade, quando pregada, ela oprime as pessoas. Fecha o coração das pessoas. Não importa. Importa é que o Senhor diz, através de Paulo a Timóteo, seja sóbrio. Seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, quer dizer, suporte todas as aflições. Faz o trabalho de um evangelista e cumpre fielmente o teu ministério.
Esta palavra aflições, ela é uma palavra direcionada para aqueles que são filhos de Deus e crentes em Cristo Jesus. Não é para o mundo. Não é para quem detém o evangelho falso. Não é para quem procura contos de fábulas. É para você que é crente em Cristo Jesus e que ama a Jesus. Esta palavra é para você. Suporta as aflições. Ora, mas quando a palavra diz suporta as aflições, como Cristo nunca nos deixa enganado, eu ouço Ele dizendo para os discípulos: no mundo, vocês sabem, eu vou dizer de novo, no mundo, mas tende, no mundo tereis aflições. É o Cristo que não engana ninguém. É o Cristo que não nos rejeita a paz, que não nos rejeita o amor, que não nos rejeita a esperança no coração, que não nos rejeita o abraço, o afago, o conforto, o consolo. Tudo isso Ele dá a nós sem medida. Então diga aleluia. Mas Ele não te deixa enganado. Isso serão tudo que eu vou te oferecer para você suportar suas aflições. Vocês querem saber o quanto serão vitoriosos sendo suportadores de aflições? Eu venci. Quando Ele diz eu venci o mundo, Ele está dizendo a minha vitória é a tua vitória. Aleluia! A minha aflição é a tua aflição. Mas como eu venci as minhas, sendo homem, tu vencerás as suas, porque eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Aleluia! Então, pregue. Pregue. Porque nenhuma obra maligna poderá ser maior do que o poder de Deus na sua vida. Na continuação do pensamento, Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por oferta, e o tempo da minha partida é chegado. Diga comigo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. De novo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Aqui está Paulo falando de um combate. Nós temos um combate. Mas o interessante, auspicioso, é que Ele não chama o nosso combate de mal, de torturoso, de aflito combate. Ele diz que o nosso combate é o quê? Bom. Combati o bom combate. O combate daqueles que estão em Cristo contra a carne, daqueles que estão em Cristo contra o mundo, daqueles que estão em Cristo contra o diabo, é um bom combate, porque este combate é um combate de vitória. É um combate que o Senhor nos assegura a vitória. Ora, combate esse combate sem medo. Ele é bom. Ele é bom para a tua fé. A tua fé vai aflorar, vai crescer dentro de você. E quando ela for provada, ela não perecerá.
mas ela estará semelhante ao ouro. É um bom combate, porque no meio desse combate, Deus enxertará sobre você amor sem medida. O amor do céu, o amor do reino. E o teu amor para com Cristo se multiplicará. E é no combate que nós nos rendemos a Ele. E é no combate que nós o conhecemos. E é no combate que nós dizemos: Deus é o sustentador de Israel. Aleluia! Bom combate. Todas as vezes que eu abro a Bíblia e combato o diabo, é um bom combate. Aqui na minha casa, não. Aqui nós estamos protegidos pelo poder da palavra. A minha esposa está protegida pelo poder da palavra. Os meus filhos estão protegidos pela tua palavra. Há uma carreira que Deus deu a nós, uma carreira que Deus deu a você. Deus deu os dons, Deus deu talentos, Deus energizou você de poder, para que você fizesse o que Ele determinou. E nesta carreira, no dia a dia, diante das amarguras, das aflições, eu não desisto jamais. Vou fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. O escritor de Hebreus diz: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Ele está falando de carreira. A cada dia na minha carreira eu sou melhor. A cada dia na minha carreira mais parecido com Cristo. Mais Cristo vive em mim. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores. Coisas que acompanham a vossa salvação. E ele mesmo diz: a alma que recuar, eu não tenho prazer nela, não tenho alegria nela. A carreira está diante de nós cheia de obstáculos, cheias de dificuldades, mas Deus nos deu poder suficiente para completá-la. E no dia final, aleluia, no dia final, glória a Deus, eu olharei para trás e verei: guardei a minha fé. O diabo não roubou a minha fé. E isto é uma luta tremenda, irmãos, nossa. O guardar a fé. Porque Paulo diz aqui, ó, guardei a fé. Talvez essa seja a maior de todas as vitórias do apóstolo Paulo. Guardou a fé. Olha só. Jesus certa vez disse: porventura eu acharei fé na terra quando eu voltar? E eu olho para o meu coração e vejo a minha fé balançando diariamente. Eu olho para o meu coração e vejo minha fé fraquejando diariamente, procurando respostas, indagando. Eu olho para o meu coração e vejo que a minha fé é o relógio da minha vida, é a bússola da minha vida, é o fundamento da minha vida, e eu vejo ela fraquejando muitas vezes.
Mas Paulo, levanta a sua voz e diz: eu combati um bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. No momento em que muitos estão perdendo a fé, muitos estão desistindo da fé, muitos estão voltando para o Egito, muitos estão se voltando para a glória deste mundo e tendo mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Bem-aventurado será aquele que no fim da sua caminhada vai olhar para Jesus e dizer: eu guardei a minha fé. Por isso que ele está aí dizendo também, versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou fazer uma pergunta para você, simples. Algum momento nesta semana que passou, algum momento, você parou para pensar na volta de Cristo? Você teve tempo para pensar na volta de Cristo? E abriu a sua boca e disse: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque essa exclamação é uma exclamação que não sai do coração do Filho de Deus. E essa exclamação não é só na hora da provação, também na hora da alegria. Porque se eu vivo algumas alegrias, imagine a alegria do céu. Se eu vivo algumas felicidades, imagine a felicidade do céu. Algum momento. Porque se você pensou 1, 2, 3 ou 4 vezes, ou uma vez por dia, isso significa que você ama a vinda do Senhor Jesus. Isso faz parte do contexto da sua história, a vinda do Senhor Jesus. E para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, haverá um galardão, um prêmio. E eu quero que você analise seu coração e veja se você vai receber esse prêmio. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Agora ele diz: e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Qual é o prêmio para quem ama a vinda do Senhor? Não. A coroa da justiça. Você não quer a coroa da justiça? Você só vai ter esta coroa da justiça se você amar a vinda do Senhor. Existem coisas maravilhosas na nossa vida, em meio ao caos, muitas vezes, que está a nossa vida, e em meio ao caos que está o mundo, em meio às aflições, em meio às perturbações, em meio aos combates que nós temos, existem coisas deliciosas para o cristão, e uma delas é amar a vinda do Senhor. Se em nenhum momento você pensou esta semana na vinda do Senhor, talvez seja, irmão, talvez, não estou afirmando, talvez seja que os seus olhos estão muito nas coisas deste mundo, nas conquistas deste mundo, nos projetos deste mundo que um dia perecerão, que um dia se acabarão. Firme o seu combate,
firme a sua carreira, firme a sua fé na vinda do Senhor. Não há nada mais importante para você. Mas agora, do versículo 9 até o versículo que nós lemos, Paulo está com o coração meio que destroçado. Embora seja um homem de fé, embora seja um homem de Deus, um homem trabalhador, ele coloca algumas coisas que trazem profunda tristeza na sua alma. Tanto é que ele fala para Timóteo: vem ter comigo depressa. O solitário Paulo precisa de amigo. O solitário Paulo precisa de alguém que o abrace. O solitário Paulo precisa de alguém que entenda as suas aflições. O solitário Paulo parece que precisa de pessoas que o ajudem na sua caminhada e no seu ministério. Pessoas que fazem parte da sua própria essência, do seu próprio coração. Quando Jesus se abaixou para lavar os pés dos discípulos, e Pedro repulsou aquela atitude de Cristo: não, meus pés não lavarás. Jesus disse para ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então lava tudo, Senhor. Por que Jesus diz não tem parte? Porque eu preciso de pessoas que estejam comigo e que tenham parte na minha vida. Precisam sentir as minhas tristezas, precisam viver as minhas alegrias, precisam curar as minhas enfermidades, estancar as feridas, ter a palavra de conforto na hora da tristeza. Porque parece que isso só é coisa de ovelha e não de um ministro, e não de um pastor. Parece que sofrer, parece que ter feridas, parece que se sentir abandonado é coisa só de ovelha. Pastor, não. O que me importa esse homem? Ou as suas aflições? Então ele diz: vem ter comigo depressa, Timóteo, depressa. E nós vamos entender aqui a aflição do coração. E por que ele precisa vir depressa? Ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Você sabe o que é um abandono, irmãos? Você já sentiu a dor de um abandono? Demas parece que era uma pessoa importante no contexto de Paulo. Mas aquela pessoa que caminhou com ele, olhou para o mundo, não amou a vinda de Cristo e abandonou. Vem, Timóteo, porque Demas me abandonou. Oh, dor. Oh, aflição. As coisas que ensinei, o que vivi junto, não foram suficientes. Ele amou mais o presente século do que aquilo que eu passei para ele. E ele foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ah, só Lucas está comigo. Ah, toma contigo Marcos. Traze-o. Eu preciso de pessoas, eu preciso de gente, eu preciso de amor, eu preciso de abraço. Eu preciso de alguém que se importe comigo e que me ame
independente dos defeitos que eu tenha. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Ele está sozinho porque alguns dos seus amigos estão no campo ministrando e alguns outros foram embora querendo o mundo novamente. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E qual foi o mal? O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Guarda-te dele também, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre, o latoeiro, era um como de vocês que estão diante de mim nesta manhã, e que me ouvindo, para vocês entenderem, resistem à minha palavra. E por resistirem ao meu ensinamento, se tornam meus inimigos. Então Paulo está com essa tristeza. Este homem, cada vez que eu abria a boca para pregar e falar, ele estava lá para contradizer. Ele estava lá para pregar outro evangelho. Estava lá para dizer a sua opinião, o que ele achava que era certo e o que ele achava que era errado. E ele deve ser uma pessoa na qual você deve se afastar. Guarda-te, guarda a tua fé. Olha o combate que você está tendo. Olha a carreira que Deus preparou para você. Olha a fé. Olha o que Deus falou. Prega em todo tempo. Insista em todo tempo. Ora, não se preocupe se todos se voltem contra você. Seja sóbrio. Cumpre o ministério de um evangelista. Sofre as aflições. Dentre todos esses que se recusam a dar ouvidos à verdade, ele cita um nome, que é o nome de Alexandre, o latoeiro. Então aqui, ele tem Demas, que o abandonou porque amou o presente século. E ele tem Alexandre, que não amou o presente século, mas que resistia à sua palavra. E isso trazia enorme tristeza ao coração do apóstolo. Depois no versículo 16 ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Faça uma exegese. Eu vou lembrar do pastor Abílio agora aqui. Eu gostava quando ele fazia isso. Faça uma exegese da palavra ninguém. E o que vocês vão dizer para mim? Ninguém é o quê? Ninguém. Exegese da palavra ninguém. Para você entender o texto. Ninguém é? Ninguém. Absolutamente sozinho. Vou repetir, irmãos. Absolutamente sozinho. Paulo era solteiro. Ele não tinha uma mulher, como eu tenho, para me consolar. Você tem a sua mulher, ou você tem o seu marido, mas Paulo também não tinha o seu filho. Nem as coisas mais básicas da sociedade, que é uma família, ele tinha. Então ninguém, é ninguém mesmo. Mas a palavra mais pesada é: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto
em conta. Existem coisas, irmãos, que só o Evangelho de Cristo pode proporcionar a um coração de um crente fiel, do qual eu não me incluo ainda. Espero um dia me incluir. Quando Jesus estava na cruz, e os seus algozes estavam lá, crucificando, levantando no madeiro, ele disse 7 frases na cruz. No caminho do Gólgota até a cruz, foram 7 frases. E uma delas foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem? São os inimigos, não é? Ele ora pelos inimigos. Estevão, quando está sendo apedrejado pelos seus inimigos, ele diz: veja o Senhor nos céus, à direita de Deus. Mas, como que numa continuação das aflições de Cristo, ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. E agora Paulo, sozinho, abandonado por Demas, resistido por Alexandre, ninguém na sua defesa, todos contra ele, ele abre a sua boca para dizer: Senhor, não seja posto isso na conta deles. Pessoas que verdadeiramente conheceram a Cristo têm ações diferentes sobre a face da terra. Vivem de maneira diferente na face da terra. Então está aqui toda a luta de Paulo. E você vê que ele não está falando de chibatadas, de frio, de nudez, de fome. Ele não está falando do sofrimento físico que ele passou. Ele está falando de pessoas, de relacionamentos. Porque se prova física fosse algo para nós mostrarmos para Deus do que padecemos por Ele no Evangelho, primeiro, nós não temos. Segundo, Tiradentes teria sido salvo. Quantos mártires a história tem de homens que lutaram pelas suas causas e morreram de maneira absurda. Aqui ele está falando de relacionamentos, de coisas que perfuram a alma, que tocam o coração e que trazem angústia suprema. Coisas que arrancam lágrimas do coração. O ministro que ministra a palavra, que entrega a palavra, que se importa com as pessoas, o que ele recebe em troca? Abandono. Abandonados. Mas aí, diante desse quadro tenebroso e terrível, no versículo 17, Paulo diz: mas o Senhor me assistiu. E me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. É isso que ele fez com o apóstolo Paulo, quando todos o abandonaram.
quando todos o rejeitaram. Aí ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 8, ele diz para a igreja de Corinto: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Mas aí, mais uma vez, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças e me livrou da boca do leão e me levou a salvo para o seu reino celestial. Aleluia. Glórias ao teu nome, ó Deus. Bendito seja para sempre o teu nome, Senhor. No Salmo 121, o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Oh, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda, e é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Glória ao Senhor! Esse é o Deus que nós temos. Então eu volto de novo em 2 Timóteo 4, 17 e 18. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. E o Senhor me livrou da obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a força e a majestade, para todo sempre. Aleluia. Eu vou encerrar esta mensagem com uma leitura bíblica que está em 1 Samuel, no capítulo 17. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alfarje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, aleluia. E ele caiu com o rosto em terra, glória a Deus. E assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a sua espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Aleluia, Senhor. O diabo desprezou Davi. Você já foi desprezado? Era o que Paulo sentia. Desprezo. Mas o filisteu foi além. Ele só não desprezou, ele amaldiçoou Davi. Ele zombou de Davi. E ele disse: eu vou entregar a sua cabeça aos cães. Eu darei a tua carne às aves do céu e à besta das feras. Ele só não esperava que ali estava um homem, ainda que jovenzinho. Os jovens também podem ser fiéis. Através dos jovens pode haver operação de graça e de maravilha. Milagres, operação de graça a favor de Deus. Não é só para os pastores e anciãos da igreja. Jovens que amam a Jesus fazem a diferença neste mundo. Tu vens a mim com essa espada, com seu escudo, com a sua lança, mas eu tenho um aqui no coração que é maior que tu, Golias. Foi esse mesmo homem que diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Deus que eu sirva não cochila em nenhum momento. O Deus que eu sirvo não dorme em nenhum momento. E sobre a sombra das suas asas estarei sempre protegido. Seja qual for a luta, a tribulação, seja qual for o desespero da alma, eu olharei para o Senhor e eu verei Ele descendo sobre mim, me assistindo, me dando graça e me livrando de toda obra maligna. E depois de tudo isso, me tomando nos braços e me levando para o seu reino de amor. Aleluia.
Fala aleluia aí, Elton. Fala, Bianca, aleluia. Fala aleluia aí, Rosana. Isso seria suficientemente. Fala aleluia aí, Marcos. Fala, Letícia. Existem coisas, irmãos, que você ouve. Não dá para ficar com a boca fechada, irmãos. Alguma coisa você tem que dizer para Deus no meio da verdade, da sublime verdade. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, ó Pai. Para você que suportou e deu glória e se alegrou no que Deus tem feito pela sua vida e por nós. A você, a bênção de Cristo, o favor de Cristo, o amor de Cristo sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos ficar em pé. Obrigado, Deus, porque em todo instante e a cada momento, o Senhor sempre será o braço amigo do teu povo, da tua igreja. Nas nossas infidelidades, nas nossas opressões, nas nossas enfermidades, nas nossas dúvidas e questionamentos, haverá sempre um Deus cheio de graça e de misericórdia, a nos instruir, a nos corrigir, a nos fortalecer. Ninguém poderá desempenhar o papel de pai como tu fazes pela tua igreja. Ninguém, na sua maior excelência, poderá desempenhar esta função tão nobre como tu o fazes, ó Deus. Então, nesta manhã eu digo obrigado, Pai, pelo renovo. Obrigado, Pai, pela edificação. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso estamos alegres. Aplaude o Senhor então por isso. Aplaude o Senhor com toda a força, com todo amor. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome para sempre. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai. Toda a honra e glória ao teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na tua força e tenha uma semana de vitórias, em nome de Jesus.